Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 12:59. Boa tarde. Boa tarde, terça-feira, 16 de dezembro de 2025, né? Andando muito rápido, faltam 15 dias para acabar o ano da graça de 2025. Boa tarde para você, onde quer que você esteja, em casa ou indo para casa, no ônibus, na van, na rua, no centro da cidade fazendo suas compras de Natal. Pessoal aí do 3º Batalhão que está nas viaturas da polícia. Aí, pessoal da SMTT, Polícia Civil, plantonistas do Hospital Regional de Arapiraca, enfermeiros, médicos, maqueiros, motoristas, recepcionistas, pessoal da unidade de emergência. Grande abraço para vocês. E todos vocês estão aí nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs, nos postos de saúde, onde quer que você esteja. Boa tarde para você e que seja um restante de dia abençoado por Deus. Já passamos mais da metade desse dia. E aí que ele seja muito proveitoso para você. Tempo e temperatura agora em Arapiraca, 31 graus, possibilidade de chuva aumentou um pouquinho, 21%. Hoje estava bem nublado, hoje pela manhã, e ainda está dizendo aqui que tá, né? A umidade relativa do ar aumentou um pouquinho, teve um aviso ontem, mas graças a Deus aumentou um pouco, está em 45%, mas continue tomando água e continue protegendo sua pele com protetor solar. Você vai lá na Fórmula, farmácia de manipulação, e você vai encontrar um para cada tipo de pele com um toque seco, para você não ficar todo, né, lambrecado, né? Lá na Fórmula tem. Você passa lá na Fórmula que você vai encontrar filtro solar e também protetor solar para todos os tipos de pele. E aí, ventos a 14 km por hora. Esse é o clima agora na cidade. Estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, NN Play. Entra aí no YouTube, digita lá NN Play e você vai ver a gente ao vivo. Estamos ao vivo também no nosso portal de notícias, nn1.com.br. Você quer ficar por dentro? Olha, a CBF liberou já a tabela do Campeonato Brasileiro 2026. Você vai conferir no nn1.com.br. Também tem essa notícia aqui, ó. Polícia Federal deflagra operação contra desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na saúde de Alagoas. Isso mesmo, segundo a investigação, a Secretaria de Saúde de Alagoas firmou contratos emergenciais entre 2023 e 2025 com duas empresas, resultando em pagamentos indevidos de quase 100 milhões de reais. Os caras compraram até uma pousada, doutora, lá em Porto de Pedras, no valor de 5 milhões e 700 mil reais. Engraçado é que esses caras só metem a mão na saúde, né? Já pensou nisso? É educação e saúde, né? A bandidagem sempre vai em cima desses dois. Eu não sei qual é a facilidade que se tem, ou se é facilidade, mas graças a Deus que a Polícia Federal entrou em ação. O secretário de Saúde foi afastado pelo governador Paulo Dantas, né? E além disso, foram apreendidos também dinheiro em espécie e bloqueados vários aí bens, entre carros e outras coisas mais. A ação mobilizou 170 policiais federais e 26 auditores e ocorreu em Alagoas, Pernambuco e Distrito Federal, com apoio da Controladoria Geral da União, Receita Federal e Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, SUS, né? Então essa é a manchete aí, para envergonhar mais a gente, porque a gente já passa vergonha, né? PF deflagra a operação contra desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na saúde de Alagoas. Manchete aí do nn1.com.br. Eu recebo toda terça-feira a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas. Ela tá aqui comigo já. E o tema que ela escolheu, olha só, vai chegar a ceia, né? Daqui a pouco daqui uma semana é quase Natal, não é verdade? Então daqui a quase uma semana não, daqui a uma semana é mesmo Natal. É o tema. Posso dar só um pedacinho?
os perigos escondidos da ceia para cães e gatos. Você tá lá curtindo com a família, né? E de repente, aí você fica lá com o seu pet, você não vai prender, quer que ele se socialize ali com o pessoal, todo mundo, mas tem ali algo que pode fazer mal e algo que pode até matá-lo. E aí ela escolheu um tema muito propício para falar com a gente, né? Um abraço aqui para o meu querido amigo Fagner Meraldo Barros. Esse cara é um vencedor, tá ouvindo a gente aqui, tá no caminho de Jaramataia com a esposa Aline e a Larissa. Um grande abraço para vocês, Fagner, que Deus abençoe, que os leve e os traga em paz. Fagner faz transporte de aplicativo aqui em Arapirá, que tá nos dando essa carona aí. Muito obrigado, meu irmão, pela sua atenção, pelo seu carinho aí e pela sua audiência. Você precisa de transporte aí alternativo de responsabilidade, marcando horário com ele, carro bacana, novinho, zerado aí, 99407-1465, 99407-1465. Eu confio nesse cara, tá? Você pode levar seu filho, sua filha, em tranquilidade. Esse cara é um homem de bem, você pode confiar nele. 99407-1465. Fagner, você pode chamar ele de Pato, que ele atende, é o apelido dele, viu, doutor? Não tem nada a ver com veterinário não, mas é o Fagner Pato. Todo mundo conhece em Arapirá aquele dessa forma. Doutora, boa tarde. A última do ano. Estivemos juntos aqui por esses longos 12 meses de 2025. E a gente entra num período agora de recesso a partir do dia 20. E vai ser Natal, a mesa vai estar farta, a família reunida. E aí vem aquele olhar de pidão que eles têm. Ele se aproxima da gente, olha lá, ou fica latindo que nem o bolota. E aí, doutora, o que é que a gente faz? Como é que a gente pode dizer não? É só um pedacinho, né? Por que só um pedacinho é tão perigoso, doutora? Boa tarde. Boa tarde, André. Obrigada mais uma vez, né? Por que só um pedacinho é tão perigoso? E é muito perigoso. Porque, regra número 1, a gente precisa entender que os pets, eles não metabolizam o alimento igual nós, seres humanos, né? Que às vezes somente uma indigestão passageira, é muito difícil, né, a gente ter no máximo uma diarreia, né, André? Mas nos animais isso é muito diferente, né? A gente tem aí casos sérios, né, de processos alérgicos, de intoxicações. Além disso, não é só intoxicação, por exemplo, não é só alergia. A gente tem casos de pancreatite, insuficiências renais, né, agudas e graves, provocando inclusive falência do órgão, determinado alimento. A gente tem aí constipações, perfurações intestinais. Então imagina só, é muita coisa que só um pedacinho pode gerar. Perfeito, quero mandar um abraço aqui para Neide, que já está aqui. Ela diz assim: boa tarde, meu amigo André, já estou ligadinha nesse programa maravilhoso com meu amigo André Pepes. Ela diz para o meu amigo Sérgio Paulo que daqui a pouco, depois do Saúde em Foco, roda aí 40 minutos de música sem intervalo comercial. O Jorge Reis está aqui também dizendo boa tarde. Ela diz assim: doutora, boa tarde, linda, maravilhosa, aquele abraço para a senhorita. E o Jorge Reis também dizendo: alô, Arapiraca, vocês são show. Obrigado, Jorge, um grande abraço para você aqui e obrigado pela tua audiência, tá? Muito doutora, a gente falando nisso, e olha só, mais de 60% das emergências veterinárias do fim do ano estão ligadas à ingestão alimentar inadequada. Ou seja, mais da metade. Já pensou? Repare só, o prejuízo é bem maior. Porque você está no meio da ceia, o seu bichinho vai passar mal, você vai ter que levar ela para bicho de patas que está aberta 24 horas, mas não é porque está aberta 24 horas que você vai se desleixar. Isso é um dado importante. Mais da metade das emergências veterinárias de final de ano são ingestão de alguns alimentos que a gente vai falar aqui, que são muito perigosos. Doutora, o primeiro aqui, alimentos perigosos da ceia. Chocolate ainda é um dos maiores vilões? Chocolate, sim, ainda é um dos maiores vilões. A gente tem muito chocolate, em panetones principalmente, né? A gente dá muito chocolate, recebe chocolate também, não só na época da Páscoa, mas Natal isso continua sendo muito forte. Então a gente precisa estar bem atento àqueles chocolates mais puros, né? Os amargos, meio amargos. Esses têm o composto que realmente causa problemas sérios, né? No pet. Causa alterações clínicas muito importantes, taquicardia, mal-estar. Por quê? Porque o composto que existe no chocolate, ele não consegue ser metabolizado
por esse animalzinho. Então, se ele não consegue ser metabolizado, ou ele vai desenvolver vômitos agudos, né? Pancreatites e outras alterações que eu acabei de falar. Então, é importante dizer e frisar sempre: o chocolate ainda é o grande vilão, é um dos alimentos que maior causa toxicidade nos animais. E aí a gente pode observar os quadros agudos. É emergencial, assim, eles ingerem e rapidamente já demonstram os primeiros sintomas. Então, deixa os brigadeiros distantes deles, né? Inclusive as embalagens dos brigadeiros, porque ainda vai ter resquício ali de chocolate, ele pode comer o papelzinho e se intoxicar. Vai ser menor a intoxicação pela quantidade, isso, mas vai se intoxicar. De preferência tem um lixo e não custa nada, viu, gente, dizer a família, já que é a ceia da família e você não tá com ninguém estranho dentro de casa, olha, tem um lixinho ali, eu tenho um pet, ele tá solto aqui, coloca o lixo ali. Eu faço isso, viu, doutor? Eu tenho um cara de pau, eu aviso mesmo, né? Porque a gente já sabe o carinho que tem pelo nosso bolota, então já tem que cuidar dele. Avisa, verdade. Tem que avisar, né? Doutora, a segunda, uvas e passas, doutora, tão tradicionais no Natal. Tem muita gente que faz aquele arroz com passas e tudo, e aí de repente, naquela garfadazinha lá do arroz, caiu uma passa no chão e acabou-se. A passa, a uva, né? Todos esse alimento, essa fruta, ela vai causar uma intoxicação renal e uma falência renal. E o que é mais importante da uva é que a dose é independente. De 1 a 10 uvas, por exemplo, ela pode causar sim essa intoxicação, né? Essa alteração renal, né? Quem diria que uma uva, por exemplo, poderia causar? Alguns tutores relatam: ele já chegou a chupar a uva e não teve nada. Que bom que ele conseguiu passar pela função renal, pelos rins, né? Ser filtrado, por exemplo, o composto da uva e não acontecer nada. Isso é muito bom, mas o contrário também é verdadeiro. Eu já vi vários cães com essa intoxicação, dá muita dor, cólicas abdominais também e sangramento em urina. Isso também é comum de apresentar, até porque a gente tem alteração aí nos rins, levando à morte do paciente quando não procura um atendimento emergencialmente. Perfeito. Outro aqui que é muito comum acontecer: ossos assados ou cozidos. Sai lá, tem o Chester, tem o peru, no Natal de repente cai um ossinho ali no chão e aí tá feito de novo o problema, porque aí pode ter uma perfuração, né, doutora? É verdade. A gente precisa lembrar que os ossos, eles quando cozidos ou fritos, eles viram a farpa, né? Uma coisa é aquele osso cru, vê que ele é meio emborrachado, é um osso mesmo. Agora, quando ele passa por um processo de altas temperaturas, esse osso ele fica totalmente uma farpa, fica fino, quebradiço. Então, ele pode engolir, mas ele pode também formar pontas, né? Ficar pontiagudo e dentro do intestino causar perfurações ou antes de chegar ao intestino causando engasgos. Então é comum também acontecer uma emergência muito ruim, porque o paciente chega muito a insuficiência respiratória, né, dificuldade de deglutição e muito sangramento, muita hemorragia. Então, muito cuidado com ossos, especialmente com lixo. Muita gente já não dá o osso ao pet, mas às vezes, por um descuido, o lixo ficou lá abaixo, ele vai fuçar o lixo. Acontece muito no pós-ceia, no outro dia, né? Então, esse cuidado precisa ser tomado. Tá. Outro muito comum também. Gente, percebam que esses alimentos aqui que a doutora escolheu são alimentos comuns de ceia do Natal ou do Réveillon, né? Ossos, vai ter o Chester, vai ter o peru, no Natal vai ter o galeto que você tem em casa. Eu mesmo, doutora, eu fui criado assim, eu não gosto muito de negócio de comida de rica, assim, não, de negócio de Chester. Chester, muita coisa, né? É o frango mesmo, entendeu? É muito saboroso. Frango da Beltrão Avícola, que tem fazendo um merchan aqui. A Beltrão Avícola tem um frango assado, menino. É uma loucura, viu? É um negócio de basta doido. Incrementar, parece um peru. Não, né? eles fazem o frango naquela televisão do cachorro mesmo. Você chega lá de manhãzinho, o bicho tá assando. Você que quer comprar o frango da Beltrão Avícola, se ligue. Chegue cedo. E você vai chegar. Não, se chegar cedo, não pega, não. Tá assando, tem que pegar umas 8 horas, 8h30. Entendeu? Aí eu chego lá e digo: me dê um monstro. Monstro é um grandão. Maior, né? Muito aí bem. Você vai comprar um frango delicioso, gostoso. Agora não dê osso não pra eles não. Faça isso não,
porque pode ter uma perfuração e um problema sério e grave, tá? Doutora, alho e cebola são dois ingredientes que o brasileiro usa demais na cozinha. Quem é que não tempera com alho e cebola? É verdade. Todo mundo tempera com alho e cebola, né? O alho e a cebola, os dois componentes, eles destroem hemácias. O que é que ele causa no paciente de forma mais grave? Uma anemia severa, né? Então, muitos cães, quando chegam com esse tipo de intoxicação, cebola ou alho, eles chegam com anemia muito severa, uma fraqueza, né? Parece que tá sem sangue, né? A impressão que a gente tem é essa, da fraqueza tamanha que o paciente desenvolve. Então, muitos perguntam assim, se eu lavar, né? Tirando a gordura, eu posso dar? Né? O problema é esse, às vezes que foi temperado, foi frito ou foi cozido com cebola e com alho, e aí pode, tirando só a gordura, ainda fica os outros componentes, outros condimentos que a gente fez a alimentação. Por isso que é tão perigoso, a gente precisa ter cautela quando for fazer a alimentação para o seu pet. Doutora, as coisas mudaram, né? A vida mudou. No nosso tempo de criança, eu tô falando do meu, né? Do seu não, que você é bem mais nova que eu, e já sou um velho. É o seguinte, no meu tempo, só tinha o vira-lata. E o pastor alemão. Pronto, eram os cachorros da minha época. O André, da minha também, que é isso. Entendeu? Só tinha, né? Tinha o pastor alemão, que era só era isso. Só era isso que você via. O vira-lata, o cachorro sem definição de raça, o SRD, isso, chamado hoje, né? Que é o cachorro de rua, o cão de rua. Ele come tudo, coitado, né? E e até isso é um problema, porque tem muita gente má que vai fazer maldade, bota coisa lá que não deve justamente para ceifar a vida deles. Não faça não isso, né? Mas você descarta um lixo na rua, às vezes as casas não tem lixeiro alto e tudo, e os bichinhos estão ali perfurando as sacolas de lixo para comer o resto daquilo que você comeu. E ele não tem critério, ele não vai saber o que é alho, ele não vai saber o que é cebola, ele não vai saber o que é osso, ele tá com fome, ele precisa comer. Mas as coisas mudaram, doutora, né? Vieram várias raças pro Brasil e para o mundo, né? A gente tem o Cocker Spaniel, a gente tem o Shih Tzu, tem o Lhasa Apso, tem o Lulu da Pomerânia, tem o Chow Chow, enfim, tem uma infinidade de raças. Outro também, doutora, que tem no meu tempo era o piquinês. Pronto, era o piquinês que tinha, que eu esqueci o nome da raça dele. Era piquinês mesmo? Era piquinês. Mais peludinho, né? Isso. Piquinês. Pronto, era o piquinês. É muito raro, existe ainda alguns, mas... O piquinês, era o pastor alemão e os 6 raças definidas, que era o vira-lata. Mas as coisas mudaram, né? Então, você não precisa comprar uma ração daquelas que, sabe, que tem tudo, você vai comprar uma ração dentro das suas possibilidades. Sim. Mas evite dar comida caseira para o seu cão ou para o seu gato, por conta disso. Eles não têm critério. Outra coisa, descartou o lixo, né, doutora? Tem uma lixeira para colocar o lixo com uma tampa, coloca um peso em cima, porque eles vão procurar, né? Os cães e os gatos, mesmo alimentados, eles são atraídos pelo cheiro da comida, e aí, né? Outra coisa aqui que é óbvio, né, doutora? Álcool e massas fermentadas. O álcool, né, que é óbvio que vai trazer muita compactação intestinal, provocando alterações neurológicas, inclusive fermentação também dentro do intestino. Mas as massas, que é muito comum, né, em bolo, em massas, bolos e principalmente bolos e pães, da fermentação. O que vai acontecer? O alimento vai continuar sendo fermentado dentro do estômago desse paciente. Então, é muito importante a gente evitar torções gástricas, né? Diarreias crônicas, que isso pode acontecer tanto com a massa fermentada quanto com álcool também, causando também alterações neurológicas nesse pet. Então, precisa ser evitado de toda forma. É por isso que a gente está vendo tantas comidinhas e tudo que tem na ceia, né, André? Uhum. Então, tudo que tem na ceia, precisa a gente evitar mesmo. Mas no final tem uma dica que a gente pode dar aqui de ouro para a gente tentar reverter isso tudo. E um detalhe, se você quiser comprar um panetone pro seu pet, lá na Bicho de Patas tem. Verdade, tem mesmo. Panetone pro seu pet na Bicho de Patas, e esses você pode dar ele para ele comer. Não vai dar ele de uma vez, né? É um mini panetone, mas mesmo assim é muita coisa. Então você passa lá, no final do programa a gente vai passar o contato aqui, os endereços, você vai poder comprar um panetone. Serve para gato também, doutora?
Serve para gato também. Para cães serve. e gatos. Os gatos é porque não gostam muito, né? Dificilmente ele vai comer o panetone. O gato é muito seletivo. Mas pro gato tem uns petiscos exclusivos para eles. Perfeito. Para os cães tem um panetone lá na Bicho de Patas, tá? Um abraço aqui na Vila do Grilo para o Ronaldo, o técnico de relógio, que tá ligado aqui. Uma boa tarde para você também. Vou pro intervalo tomar uma água aqui com a doutora Alessandra. Na volta, a gente continua falando isso. Posso dar só um pedacinho? Os perigos escondidos da ceia para cães e gatos. Depois do intervalo a gente continua. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Você
1h29, boa tarde. Muito bem, estou conversando com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas e o tema de hoje, posso dar só um pedacinho? Os perigos escondidos da ceia de Natal e Ano Novo para cães e gatos. Pois é, a gente está falando sobre isso aqui, já falamos uma série de alimentos que você não deve deixar cair da mesa, não deve dar ao seu pet ou permitir que ninguém dê. Ah, Pepes, eu peguei o programa na metade, rapaz, eu queria ouvir o programa, não tem problema não, fica gravado aqui no NN Play. Após o programa você pode acessar na hora em que você quiser, tá certo? Então fica tranquilo, você pode assistir e ouvir o programa quando você bem entender, tá legal? Então faça isso, colabore, compartilhe com a família, com os amigos. Um abraço aqui à dona Sônia, sogra do Fagner, doutora, que tá indo pra Jaramataia com ele, lá no seu aplicativo, seu carro lá, de aplicativo, e ele tá falando aqui pra mim que ela já vai passar na Bicho de Patas para comprar o panetone. Fagner, avisa a dona Sônia que não tá dando para quem quer, tem pouquíssimas unidades lá, né? Conversa de vendedor não, que a doutora me falou aqui, André, esse ano voou os panetones, tem bem pouquinho. Eu vou até pedir o pessoal da Bicho de Patas para guardar o do Bolota. Bolota vai para lá tomar banho na sexta-feira. Então, dona Sônia, muito obrigado pela sua audiência, cuide bem desse rapaz aí, ele lhe tem como mãe e eu tenho certeza que a senhora o tem como filho também, né? Um grande abraço para a senhora, muito obrigado pela sua audiência. Doutora, esse negócio aqui, e se eu tirar o tempero, posso dar? De repente a pessoa fez aquele bife, a milanesa é tudo que tem de bom, não? Eu quero fazer aquele bife à milanesa, quero fazer um chester, um negócio aqui, mas o negócio já vem temperado. Mas se eu tirar o tempero, pode dar ao pet? Não, mesmo assim fica proibido, porque não é só o tempero, que já é proibido o tempero, mas a gente precisa pensar na gordura, na forma de preparo, né? Como é que ele foi acrescentado, que aditivos tem ali. Então, às vezes, você só lavando, como é que você vai tirar o tempero? Passando água, você está passando água superficial, né? A gente sabe que fica ali pedaços. Tem pacientes, a gente tira, por exemplo, os humanos. Tem humano que basta a colher tá suja de frutos marinhos, por exemplo, né? Sim. De algum molho, camarão, basta a colher estar suja. Se ele usar mesmo o talher para pegar um outro alimento e ingerir, ele vai desenvolver alergia. Com os animais isso não é diferente. Então, não é porque você lavou, que você tentou tirar o tempero, que esse alimento vai ficar apto para esse uso com esse pet. Então, não é só tirar o tempero. Tá. E aí, doutora, tem aqueles tutores que dizem assim, mas ele já está acostumado, ele sempre comeu, nunca passou mal. Doutora, alguns alérgenos a gente vai descobrindo durante a vida. De repente, você não era alérgico a camarão, Deus me livre de uma hora dessa. Eu como uma vez por cada 6 meses, mas tá bom. É melhor do que não poder não comer, né? Então, mas é maravilhoso, né? É uma delícia, pai, é um negócio muito bom. Muito bom. E aí é o seguinte, de repente eu fiquei me lambendo aqui, né, do camarão. Aí, doutora, a gente que é humano não tem alergia a nada. De repente você come ou você toma alguma substância. Por exemplo, quer ver o negócio? Eu, quando era criança, tinha muita dor de cabeça. E eu tomava muita dipirona. Naquele tempo tinha dipirona comprimido não, meu filho. Era dipirona nas gotas mesmo. E era um negócio amargo, infeliz, que ainda hoje é. A não ser aqueles infantis, mas eu tomava aquele de adulto já, que eu era adolescente. Tinha muita dor de cabeça. E nunca tive problema. Aos 15 anos, doutora, eu descobri que eu tenho alergia à dipirona. Já pensou? Eu desenvolvi uma hipersensibilidade à dipirona. Aliás, isso é tão importante no Brasil, que os nossos representantes aí, uma sugestão aqui, para a Câmara Municipal de Arapiraca, para a Assembleia Legislativa, até para o governo federal, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, doutora. Em países, doutora, como os Estados Unidos e a Europa, não é vendida a dipirona como é vendido no Brasil. É um medicamento proibido, inclusive a venda espontânea. Por quê? Por conta disso. Porque quem é alérgico pode ter uma coisa chamada anafilaxia, que é um edema de glote, e a glote é isso aqui, ó. Isso aqui fecha e você fica sem respirar, né? Você pode ter um choque anafilático, na realidade, e morrer por conta do choque se não for socorrido a tempo. Agora, veja só, tá lá o pessoal do SAMU trabalhando numa ocorrência,
um acidente e o paciente está reclamando de dor. O que é que tem disponível para dar? Dipirona. Se você não tiver uma plaquinha, uma coisa, é muito importante, inclusive, que as autoridades pensem sobre isso. Que a pessoa tivesse uma corrente, uma coisa, sabe, um documento. Eu tenho isso na minha agenda, mas ninguém vai abrir uma agenda na hora de um acidente, não. Entendeu? E eu espero nunca sofrer um acidente para não ficar inconsciente por conta disso. Porque se alguém for injetar dipirona, eu me lasco. Então, só para você ter ideia, né? Que nós não temos alergia a nada. E de vez em quando a gente... Eita, eu não tinha não isso. Eu tenho um sobrinho, doutora, que ele não pode sentir nem o cheiro do camarão. Exatamente. Nem o cheiro fazendo o camarão, né? A pessoa pode dizer assim, você tá mentindo. Não é. O menino não pode nem... Ele fica todo empolado, fica todo cheio de negócio. Então, doutora, o pet também é a mesma coisa. Se der algum alimento a ele... ele nunca... né? Doutora, ele sempre comeu e nunca passou mal. Isso não tá certo. Exatamente é o que acontece, como por exemplo a proteína do frango, porque é uma proteína mais comum, né? A proteína que os animais mais ingerem nas rações, como por exemplo, ou mesmo com a alimentação franguinho misturado com arroz. Então, o corpo ele tolera até o dia que não tolera mais. É simples, né? É por isso que as alergias desenvolvem. Então, aquela história que a gente diz assim, sempre dei e nunca aconteceu, doutora, isso é comum acontecer. Até pela nossa falta de entendimento que isso pode acontecer. Então, tudo que for tóxico para os animais, especialmente esses que a gente acabou de falar, porque são os mais comuns na ceia natalina, a gente precisa evitar o contato para que vocês, por exemplo, numa noite dessas, não tenham que sair às pressas, né, para uma emergência veterinária. E, como o André falou no primeiro bloco, 60% dos atendimentos emergenciais, por mais que a gente converse, por mais que a gente fale, acontece, né? Mesmo de forma despercebida, despretensiosa, acontece essas intoxicações. Então, a gente precisa tentar diminuir isso para que a gente tenha uma ceia aí tranquila e tudo ocorra bem. Ok. Doutor, agora vamos falar dos gatos, né? Vamos falar de histórias aí reais que você teve experiência lá na Bicho de Patas, e sempre tem, porque sempre chega. Amanhã mesmo é dia de Spa Day Cat lá, é o dia do spa dos gatinhos. Mas a gente tá falando aqui de urgências e emergências por conta desses alimentos que são oferecidos ou descartados ou ainda acidentalmente caídos ao chão, que eles vão correr e pegar. Então, tem alguma coisa relacionada aos felinos que você se lembre de ter atendido no ano passado, uma coisa mais recente assim, ou até durante esse ano mesmo? Os gatos, eles são ainda mais sensíveis, né? Quando a gente pensa em alimentação. A maioria dos gatos, eles têm uns alimentos que é a base de ração, né? Mas a gente também tem gatos, aqueles espertinhos, que sobem na mesa, dá uma roubadinha. Então, caso isso aconteça, né, com um gato que comeu tempero, que comeu uma fruta que eles gostam menos, né? Os cães são mais adeptos, mas tem gatos que também consomem esse tipo de alimentação. Então, é preciso ter cuidado, porque a sensibilidade do gato, a chance dele causar insuficiência hepática e renal é 20 vezes maior que em cães, né? Então, cuidado dobrado com os felinos. A Neide mandou um áudio aqui. Neide, vou pedir a você que mande para o meu WhatsApp, você tem o número, porque eu tô sem o WhatsApp da NN aqui na minha mão agora, tá? Tô sem o tablet aqui da empresa. Manda pro meu WhatsApp aqui que eu mando para o Marco Aurélio e a gente coloca aqui o áudio da sua filha falando sobre o Beethoven, tá certo? Então, fica aguardando aqui pra gente colocar a sua pergunta no ar, a sua dúvida no ar. Doutora, o que fazer se o pet comer algo proibido? O que é que se deve fazer e como é que a gente vai perceber? Tem algum sinal que eles vão emitir? O gato, o cão, enfim? A regra número 1, é importante que não se provoque o vômito sem ter a devida experiência médica, né? Porque às vezes as pessoas podem tentar provocar o vômito em casa. E se for um caso de obstrução intestinal, isso vai ser uma tragédia de verdade, né? Procure o atendimento veterinário, mesmo que esse paciente ele não tenha desenvolvido sintoma, mas você conseguiu perceber e você visualizou que ele ingeriu um alimento desse que é extremamente tóxico.
procure, porque assim, quanto antes a gente faz o diagnóstico, quanto antes faz o tratamento e a medicação, mais rápido a gente vai conseguir combater de qualquer forma o alimento, né, que nesse caso agiu como se fosse um veneno, né, no órgão desse animalzinho. Quanto antes combater, mais rápido a gente tem essa reversão e aí ele nem chega a apresentar nenhum sintoma. Então, se você visualizou isso, já procura um atendimento, tá? Tá, Marcão, tu vê aí, por gentileza, se dá pra gente rodar, tá certo? Os áudios da Neide aqui, que ela tá falando aqui, e a gente coloca aí no ar as dúvidas da filha dela, que estava apressada. Ela tá dizendo, André, ela estava no trabalho, estava saindo avexada, por isso que ela falou desse jeito. É uma filha maravilhosa. Esse último áudio que eu tô falando. Aí tu vê aí o que passa na censura. Vamos rodar aqui. Deixa eu pegar aqui a minha outra pergunta para a doutora Alessandra. A gente está falando aqui da questão alimentar dos cães e dos gatos. Doutora, alternativas seguras. A gente pode fazer algumas coisas, né? Prender não vai ser bacana porque eles vão ficar estressados. Vão ficar latindo, vão ficar cansados. Não, também não é humano, né? Você é verdade. Prender o seu pet numa noite dessa aí, um monte de gente em casa, algumas pessoas em casa, eles vão se estressar, mas vai chegar uma hora que vai ficar tudo certo, né? Vai ficar tudo bem. Então, quais são algumas alternativas seguras, doutora, para o pet poder participar? Então é importante, né? Regrinha número 1. Alimente o seu pet antes das pessoas chegarem, né, na casa, para que ele não fique com aquele olhar de pidão, né, que a gente sabe que fica, e algumas pessoas têm dó e começa a dar de forma até sem intenção, lógico, que ninguém tem intenção de fazer nada de mal. Então, alimente, dê bastante comida e dê água também suficiente para que ele possa passar uma noite mais tranquila. Você pode também ter petiscos, né, específicos para essa data, como os panetones para eles, separar a ceia deles. Então, na hora que vocês vão se alimentar à mesa, vocês podem dar também ração, petisco, tudo depende muito do comportamento desse pet com a sua família. Também tem isso, né, André? Tem pets que na hora do jantar, eles não estão perto da mesa e tá tudo bem para ele. Mas na hora tem pets que na hora do jantar eles participam ativamente da ceia. Então, faz a alimentação antes e dá petisco para eles, saudável, né? A gente tem tanto os industriais, quanto a gente tem também aqui em Arapiraca, uma colega, até médica veterinária, que ela também faz a ceia do pet, né? Uhum. Tem um kit que ela vende aí, completinho, de biscoitos. E ela, inclusive, ela postou no Instagram essa semana, foi bem bacana. Bem específicos para o seu pet. Então, essa é a dica que eu gostaria de dar hoje. Perfeito. Vamos lá, aos áudios da Mona Lisa, que é a filha aí da Neide, e ela tá falando aqui sobre o Beethoven, assim, o Beethoven é pidão até demais, de olhudo. Quem tá fazendo essa pergunta é a Mona Lisa, mas ao mesmo tempo sou eu. Vamos lá então, Mona Lisa. Hoje agora, não posso falar não, você já sabe como é. É como se ele tivesse faltando ar, ele fica como se estivesse puxando o ar. Aí demora mais ou menos cerca de segundos, depois ele fica bem. Ele fica como se estivesse tendo um ataque de falta de ar. Aí vai e passa. Tá. Faltou dizer se o Beethoven é o cão ou o gato, né? Esqueci o Beethoven. Neide, por favor, diz aí. O Beethoven, eu acho que é o cão. De qualquer forma, acredito que isso aconteça, se acontecer, na alimentação. Às vezes, quando os pets... Me corrija se eu não estiver enganada nesse caso aí. Às vezes, quando o pet ele come muito rápido ou se engasga de alguma forma, o ar, ele vai para um local errado, por exemplo, ele dá aquele reflexo, né? Ou até mesmo ele está tendo processo alérgico, respiratório, que acontece muito, né? Em regiões de glote, na verdade, onde há a entrada do alimento, e aí a glote tende a fechar mais rápido e abrir mais rápido, chamado estenose de traqueia, né? A traqueia também agindo como, na verdade, é uma passagem de alimentação, então ela fecha e abre de forma involuntária, causando esse refluxo ou essa tosse e esse engasgo desse paciente. Eu acredito que seja na forma da alimentação. Se não for, quando ele se alimenta, for em qualquer ocasião, ele pode ter uma estenose de traqueia aí importante. A gente faz exames para avaliar a dimensão dessa traqueia e saber se precisa fazer cirurgia ou medicação seria o suficiente.
Isso não tem nada a ver com o espirro reverso, não, né, doutora? Pode ser um espirro reverso, por isso que eu estou perguntando em que ocasião é. Também, André, bem lembrado, o espirro reverso, pelo sintoma que ela falou, pode muito ser ocasionado também. Perfeito, tá respondido aí. Doutora, ao longo desse tempo, desse ano que a gente tá aqui, né, o que você poderia dizer para a gente encerrar o nosso programa, o nosso último de 2025, e da sua experiência, das suas recomendações? A gente vai ter aí Natal e Réveillon. Algumas pessoas insistem em usar fogos que fazem estampidos, advertir aqui as pessoas. Eu acho que esse ano, André, foi proibido. O governo de Alagoas, ele proibiu. Mas tem tanta coisa. É proibido roubar dinheiro do SUS. Mas roubaram 100 milhões. Não é proibido roubar? Roubaram. Tem os particulares também, às vezes o governo não faz, né? A prefeitura não faz, mas às vezes os particulares faz, né? Tem tudo isso. E tem uma coisa também, né? Assim, se você é vizinho de alguém que tem pet, né? Tenha consciência em relação a isso. Eu tenho a Simancol, né? Tem um remédio chamado Simancol, você procura aí em qualquer farmácia, Simancol, né? Você toma uma dose boa, sabe? Porque, né, doutora, a pessoa sabe que o vizinho tem um pet, ele vai se assustar. Pet, idoso, criança, né? Isso, exatamente, né? É igual aquela música de traficante de droga que o povo fica ouvindo aí com o volume bem alto, achando que o ouvido da gente é pinico, né? Então, sabe, ouça um negócio que presta, rapaz, pelo menos. Bota um Djavan pra tocar. Djavan ninguém bota no volume bem alto. Bota aquela música de traficante, que só quem ouve são eles mesmo. Ou quem gosta deles. Ou quem consome o que eles vendem. Então, assim, tenha um pouquinho de senso, né, em relação ao vizinho que você tem um pet. E vamos falar, doutora, da questão aqui dos fogos, né, que é importante também. Os fogos, eu gravei até um vídeo essa semana, ficou tão bacana, depois eu envio pro André colocar na página dele também. Que a gente fala algumas dicas, né, algum comportamento que a gente pode fazer com os pets, manter ele num ambiente, tentar isolar o máximo possível, vestir uma roupa nele, se é um pet acostumado com roupa, porque dá uma sensação de segurança. Ligar uma música, né, André, adepto a isso, vai sair de casa, por exemplo, pode ligar uma música, uma televisão, algo que ele se prenda um pouquinho e não fique ouvindo só os fogos. Na época dos fogos realmente é dramático. Eu tenho vários históricos e vários pets que fizeram coisas assim muito ruins, apavorados, assustados. Eu vi numa época, não era final de ano, mas uma época dessas de fogos de igreja, que soltam muitos fogos. Então o pet passou muito assim, louco, correndo desesperadamente para lá e para cá, os carros tentando, né, se desviando dos carros, mas a gente percebe totalmente inconsciente, totalmente aéreo e totalmente assustado. É porque o som que produz os fogos, ele é ouvido pelos animais muitas vezes mais que nós, né? Então acontece com idosos também, crianças que têm algum tipo de alteração psicológica. Então, quem sabe o pai que tem essa ideia em casa, acontece com os pets também. Então é importante essa consciência, né, dos fogos. Mas já que acontece, né, infelizmente a gente vai prevenir os nossos animais. E tem uma técnica também, até a gente pode colocar na internet, de colocar uma roupa, né, na verdade é um tecido, né, fino, como se fosse uma atadura enrolado em torno da orelha, que isso também passa na orelha, passa aqui nas patinhas da frente, nas axilas, e faz como se fosse vestido ele. Mas só pode ser feito com a pessoa em casa, porque ele pode ficar apavorado, tentar tirar, enfim. Mas essas são técnicas que a gente pode utilizar para que ajude eles, né? Para que ajude eles a passar por esse período com mais tranquilidade. Perfeito. Ela está dizendo aqui, a Neide, que o cachorro é o Beethoven e o Apolo que é o gato, né? Então a dupla Beethoven e Apolo. Ela está dizendo assim: obrigado, querida, por ter respondido a minha pergunta. Fico muito grata. Um abraço para a senhorita, obrigado. O Beethoven é calmo para comer, ele come bem devagar e ele não é avexado. Então deve ser algum outro problema que está ocasionando isso. É ocasionando isso, exatamente. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, né? É lindo o Apolo, mandou a foto aqui, né, do Apolo. Eu já tinha visto ele lindo, foto. Gato lindo. Fiquei confusa. Doutora, eu quero lhe agradecer
pela parceria desse ano de 2025, né? Pela parceria renovada para 2026, pela sua presença aqui, pedindo-lhe desculpas por alguma coisa, algum erro da minha parte que foi cometido, lhe agradecendo pelo respeito, pelo carinho que tem comigo, com o Bolota, né? E também por acreditar na nossa emissora, acreditar no Saúde em Foco há quase 5 anos, né? Quem diria que aquele encontro, naquela fatídica noite de Natal, pudesse nos transformar em amigos, em clientes. Eu sou seu cliente, você é minha cliente, e uma parceria que já está aí com 5 anos, e tudo começou numa noite de Natal. Que coisa boa. É verdade, André. Peraí que eu trouxe um texto aqui, peraí, deixa eu ler. Tô brincando, não trouxe texto nenhum, André. Mas que gratidão. Acho que a palavra é somente essa, André, muita gratidão pelo compromisso também, né, com a Bicho de Patas, pelo compromisso com a minha pessoa. Eu acho de verdade que eu não tive falhas, não vi demanda, problema nenhum relacionado com Saúde em Foco. Ao contrário, tivemos muitas surpresas boas, né? Renovamos nosso ciclo, que além de tudo que a gente compartilha, nós somos clientes um do outro, como o André está falando. Ele confia no meu trabalho, eu confio no trabalho dele. É uma troca extremamente justa, mas ao mesmo tempo é grandioso e é muito grato, é muito gratificante. Eu tenho a agradecer muito por este ano vivido. Estamos saudáveis, estamos bem, estamos concluindo mais um ano aí com nossos pets, com muito carinho, muito amor, muito compromisso, muita responsabilidade, mas muita gratidão no final. Perfeito. A Neide está mandando também boas festas, Feliz Natal, tudo de bom, que você é uma médica maravilhosa, sempre respondendo as perguntas, né? E doutora, eu quero lhe desejar toda a sorte de bênçãos que Deus possa derramar sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre os seus funcionários, que Deus continue abençoando, que seja um ano promissor, um ano cheio de bênçãos da parte vinda de Deus, né? Nós que somos cristãos, nós acreditamos nisso, e a gente sabe que sem Deus a gente não é nada, né? Quando a gente acha que a gente é alguma coisa, Ele mesmo faz a gente ficar no nosso lugar e mostrar pra gente que todo dia que a gente acorda, que a gente respira, a primeira coisa que a gente deve fazer é dizer: Deus, obrigado, né? A gente tem dificuldades, temos as nossas lutas, temos tantas coisas assim que a gente às vezes diz assim: caramba, véio, será que eu vou mesmo? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou continuar? Eu vou parar? Mas sempre tem uma palavra de alguém. Deus sempre usa pessoas, ocasiões, algumas coisas como essa do Natal. Bolota, a gente tava com a ceia de Natal pronta para o dia 24. Se eu não me engano, de 2018. 2019. Foi antes da pandemia. 19. Foi antes da pandemia. E o Bolota tava com a fístula perianal, que é como se fosse um abscesso ali perto do bumbum. E tava sangrando, tava tendo problema. E foi atendido a Bicho de Patas, foi internado, passou 11 dias lá. Saiu de lá tá bom, já foi operado lá, já foi castrado. Hoje é um cão que tem 8, 9 anos de idade, né? Que tá com a gente, muito saudável, muito peralta, muito ativo. E mais uma vez eu lhe agradeço, né? Por tanto carinho. E como tem pelos meus, tem também pelos outros que chegam lá, o Dodô, que foi atendido, que também ficou internado, que não é meu, mas está sob os cuidados de uma pessoa que está cuidando dele, né? E tantos outros que passaram e passam ali na Bicho de Patas. Que Deus abençoe você. André, obrigado. Amém. Recebo todo o carinho, retribuo eu junto com a minha família, junto com a família Bicho de Patas, esse carinho para você, para sua família, para o Bolota. E muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todos. Bacana. Amanhã eu vou receber a nutricionista Maraísa Medeiros. E olha, gente, você que tá com os olhos na ceia aqui, a gente já tá virando os olhos aqui pensando na ceia, né? Já tá comprando tudo. Olha, como planejar sua rotina alimentar para 2026 e sair do ciclo das dietas? Pois é, quer fazer dieta o ano todo? E como planejar sua rotina alimentar, ou seja, vai ser o ano todo, para
para 2026 e sair do ciclo das dietas. A nutricionista Maraísa Medeiros vai estar com a gente aqui. Boa tarde para você, Deus te abençoe. Amanhã à tarde, à 1h da tarde, a gente tem um encontro aqui. Tchau.